Olá, meus queridos irmãos, quero convidar você a cantar essa canção com a gente. Chame seus familiares e amigos e cante essa canção com a gente que diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria
vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Oh, não. Teu amor não falha. Olá, irmãos! Bem-vindos! No momento de oração de hoje, falaremos sobre a gratidão. Para isso, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Abacuque 3, do 17 ao 18. Diz assim: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, pensando nos motivos de agradecimento a Deus pela nossa salvação, por todas as coisas que Ele nos provê, nossos amigos, nossa família, a saúde, o sustento, inúmeras coisas que podemos pensar e às vezes acabamos deixando passar batido, esquecemos. Para elencar esses motivos, gostaríamos de deixar uma sugestão para você. Este ano, infelizmente, ainda não podemos nos reunir presencialmente e fazer uso da urna que ficou o ano passado para acolher os motivos de gratidão de vocês. Mas temos uma sugestão, é o potinho de gratidão. Você pode fazer para deixar na sua casa, o tempo com a sua família e juntos irem coletando os diversos motivos. Pode ser papel colorido, pode ser papel simples, o que for do seu agrado. Mas o motivo principal é que você guarde essas razões de agradecimento a Deus, né? Fica a dica para você guardar e no dia de ação de graças, que faremos no final do ano, dia 28 de novembro, possamos nos reunir e coletar todos esses agradecimentos e fazer novamente a nossa oração em conjunto, nossa oração coletiva. A urna também vai estar disposta lá na igreja assim que pudermos voltar presencialmente. Além disso, estamos pensando também em disponibilizar um link no Forms para que praticamente você acesse virtualmente e possa deixar marcado os seus motivos de oração também. Tudo estará aguardado, coletado para que no dia 28 de novembro possamos nos reunir, se Deus quiser, e faremos o nosso culto de ação de graças. Agora, gostaria de chamá-los a uma oração e que você, junto com a sua família, ou se estiver sozinho, enumere pelo menos 2 ou 3 motivos de gratidão a Deus, né? Converse com a sua família, uma nota num papel, fale um para o outro e vamos orar nesse momento agradecendo a Deus.
Querido Senhor, obrigada, Pai, por mais esse momento de oração em que apresentamos ao Senhor todos os motivos, Pai, que temos para ser gratos a Ti. Obrigada por nossa salvação, obrigada pelo amor do Senhor por nós, obrigada pelo sangue de Cristo, Pai, derramado na cruz em nosso lugar. Obrigada, Senhor, por Teu sustento, obrigada por nos dar, Pai, meios de elencarmos como agradecer ao Senhor, Pai, de trazer à nossa memória todos os motivos que temos, Deus, para sorrir por Seu motivo, Pai. Muito obrigada e em nome do Seu Filho Jesus, que imensamente lhe agradecemos. Amém. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a fonte de libertação para os que confiam no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a fonte de libertação para os que confiam no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Mudar certos hábitos maus é uma busca intensa e fracassada de muita gente. E existem vários métodos e tentativas para abandonar maus hábitos. Eu soube de uma técnica chamada técnica do elástico. Controle hábitos indesejados com um elástico. Um elástico de dinheiro que você põe no pulso. E o coach, o instrutor, disse que se você andar com o elástico no pulso, e cada vez que você cometer um erro, um deslize, uma falha que você quer abandonar, você dá um puxãozinho nela e ela vai fazer uma dorzinha no seu pulso. E a ideia dessa técnica é que você vai conseguir condicionar o seu subconsciente, você vai conseguir abandonar aquilo que você quer e adotar uma boa prática no lugar. Essa técnica está baseada numa ideia de que o nosso instinto sempre é buscar o prazer e evitar a dor. Essa pequena técnica do elástico, ela na verdade ilustra o que nós vamos tratar hoje em Colossenses capítulo 2, o ascetismo. Esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando o contexto que nós estamos estudando em Colossenses capítulo 2, em que o apóstolo Paulo confronta 4 importantes heresias que estavam prejudicando a igreja e a fé das pessoas. E hoje, no capítulo 2, versículo 20 até o 23, nessa parte doutrinária da carta, nós temos a última heresia, a 4ª heresia, essa chamada ascetismo. O texto diz assim, verso 20, Colossenses 2. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto,
não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo está confrontando o ascetismo que era exigido por falsos mestres como uma prova e até como um meio de se obter espiritualidade. O que nós encontramos aqui, no versículo 23 principalmente, é a mensagem de que o ascetismo é um fracasso. As regras ascéticas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne, diz o versículo 23. Mas o que é ascetismo? No dicionário comum, popular, nós encontramos que ascetismo é a doutrina que considera a ascese. O que é a ascese? É a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito. Então o ascetismo considera essa disciplina um caminho imprescindível em direção a Deus, em direção à verdade e à virtude. A ideia do refreamento de prazeres, de austeridade consigo mesmo, e isso vai produzir um desenvolvimento espiritual. Então eu vou obter uma purificação da minha alma, uma paz interior, mais clareza mental, poder sobre impulsos destrutivos da minha vida, como o exemplo que eu usei aqui do elástico, e talvez até, por que não, um encontro com a divindade. Mais biblicamente falando, o ascetismo é a tentativa de alcançar a santidade, ou alcançar um nível superior de espiritualidade, de comunhão com Deus, por meio de rigorosa autonegligência, abnegação. Então, abster-se de alimentos, prazeres que são lícitos, que são permitidos. E alguns chegam até a autopunição e autoflagelação, sempre com a ideia de você mortificar a natureza humana com esse objetivo, aproximar-se de Deus. Ao longo da história da humanidade, nós encontramos várias versões do ascetismo. Eu quero mencionar algumas. Nas antigas religiões orientais, por exemplo, nós encontramos os hindus num passado bastante distante, propondo a vida reclusa como um caminho para o crescimento espiritual. Os sadis faziam votos, sadis eram chamados homens santos, votos severos, por exemplo, manter o braço estendido no ar. Não durante alguns minutos ou dias, durante meses. E alguns faziam o voto de manter o braço estendido durante mais de um ano. No budismo, nós encontramos o famoso Siddhartha Gautama, que abandonou todo o luxo do palácio. Ele era da corte, da família real, um príncipe, e ele adotou uma vida de extrema privação em busca de crescimento e desenvolvimento espiritual. Na Idade Média, nós também encontramos versões cristãs do ascetismo. Então nós temos monges e pessoas de fé católica usando vestes de pelo, escolhendo dormir em camas duras para tirar o próprio conforto, vivendo em mosteiros. Alguns chegaram a fazer votos de silêncio e ficar dias e anos sem pronunciar uma única palavra. Jejuns longos, severos, ficar sem dormir, abstinência sexual, inclusive para casados, abstinência de outras atividades prazerosas, proibição do casamento, flagelar-se a si mesmo. Nós encontramos essas práticas na Idade Média. E no século XXI, será que essa tendência permanece? Permanece. Nós encontramos ainda hoje votos de sacrifício que pessoas fazem e cumprem para obter favores. Certos tipos de jejuns que cristãos fazem, que são sacrificiais e que têm o intuito de obter um favor de Deus ou o intuito de crescer espiritualmente. Nós não podemos nos esquecer das famosas romarias sacrificantes feitas a Fátima, cidade de Portugal, ou Aparecida aqui no Brasil. O apóstolo Paulo basicamente levanta 3 argumentos contra o ascetismo. 3 razões pelas quais você não precisa dele e 3 razões para nós abandonarmos essa prática. A primeira razão que Paulo nos apresenta está no versículo 20, quando ele diz assim:
Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? O apóstolo Paulo está dizendo que claramente o crente em Cristo Jesus, essa é uma afirmação, ele morreu com Cristo. É uma certeza. Com Cristo, Paulo está dizendo, você e eu deixamos para trás ensinos humanos baseados em regras rigorosas. É Cristo a nossa vida e não o nosso próprio esforço religioso. Morrer com Cristo, como Paulo escreve aqui, significa a nossa união com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Isso acontece quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. O maior milagre do mundo. Quando cremos em Jesus Cristo, nós somos transformados, recebemos vida nova, recebemos vida acima e além dessa insensatez humana. E essa vida inclui o privilégio de desfrutar com alegria da comunhão com Deus, com o povo de Deus e, por que não, dos prazeres deste mundo. O crente já morreu com Cristo Jesus. E esse tipo de regra não faz parte da nossa vida e não está incluso no nosso plano de aperfeiçoamento e santificação. Não são essas regras as setas que nos farão crescer e chegar mais perto de Cristo. Entretanto, nós temos um inimigo, o diabo, um inimigo astuto, nosso adversário, que quer roubar a nossa alegria e quer nos escravizar. Então ele induz a que deixemos a nossa liberdade garantida na cruz do Calvário e nos induz a voltar a ficar sob jugo de regras humanas que somente nos fazem nos perder do Senhor. Essa é uma estratégia muito astuta e sutil do diabo. Entretanto, Cristo já nos libertou desses princípios elementares, rudimentares, essa religião infantil do pode, não pode, que são mandamentos e ensinos de homens e excluem a ideia de que só Cristo nos leva a Deus. Os colossenses estavam sendo seduzidos a se deixar dominar de novo por essas ordenanças que pretensiosamente diziam que eles iriam crescer espiritualmente. Iam se livrar de espíritos maus. Na verdade, Cristo já tinha salvado a eles, libertado eles do maligno. Essas exigências sem sentido, absurdas, para quem já tinha obtido liberdade em Cristo. É por isso que ele diz no versículo 21, por que se sujeitam a regras? E as regras ele diz, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Regras desse mundo. Como se ainda pertencêssemos a esse mundo, nós não somos mais pertencentes a esse mundo. Veja que a primeira proibição asceta ou ascética da história aconteceu antes mesmo do pecado formalmente entrar no mundo. Quando o Senhor determina a regra moral, a regra de obediência para Adão e Eva, Eva e Adão são testados. No versículo 3 de Gênesis 3, quando Eva vai responder à proposta do tentador, da serpente, que oferece a eles a possibilidade de comer do fruto, Eva aumenta a proibição divina. Ela diz assim, olha, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Eva diz, Deus disse, ela afirma que foi Deus quem disse, vocês não devem comer dele, correto? Deus disse para não comer. Mas aí a Eva acrescenta, nem tocar nele. E isso foi um acréscimo de Eva. E esse acréscimo fez parte desse processo de desobediência. O ascetismo é a religião do não. O não inventado por Eva, o não inventado pelo homem, o não de alguém que quer confiar em si mesmo e nas próprias regras para crescer e ser salvo. Essa lista de nãos que nós inventamos não nos capacita a agradar a Deus. São regras que lidam com o exterior, não com o nosso coração. Com a aparência, não com a nossa essência. É claro que a vida cristã tem regras e normas, nós não estamos negando as normas da vida cristã. Entretanto, nós temos que estar atentos para aquelas normas que são as dirigidas a nós nas Escrituras Sagradas, vindas do próprio Deus e do Senhor Jesus Cristo. E tomarmos cuidado para não acrescentarmos os nossos meios de crescimento. Então existem 3 razões para você dizer não para o ascetismo. E a primeira é, você já morreu com Cristo e você já reviveu com Cristo. É com Cristo que você vive para Deus e não precisa dessas regras. A segunda razão pela qual você não precisa do ascetismo está no versículo 22.
O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: as abstinências do ascetismo são normas humanas e passageiras. Veja o que diz o versículo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Paulo está dizendo, são regras e ensinamentos humanos, não têm origem na palavra de Deus. Vem da mente humana, como o Senhor Jesus Cristo cita o profeta em Mateus 15:9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Essa tendência vem do Jardim do Éden, existia nos tempos de Jesus e permanece hoje. Doutrinas que são preceitos inventados por homens e que lidam com coisas que se deterioram com o uso, diz Paulo. São coisas que hoje estão aqui e amanhã desapareceram. Elas não são dignas da nossa atenção. São regras que, com o uso, diz Paulo, elas se destroem. Perdem o significado e o valor no tempo e no espaço. Eu soube de um impasse muito grande que ocorreu num trabalho missionário com povos indígenas. Os missionários foram de maneira muito honrada e exemplar até aldeias isoladas no Brasil e na América Latina, América do Sul, pregaram o evangelho para povos indígenas. E eles chegaram ali com os seus costumes, por exemplo, do uso de camisa e gravata. E os índios no Brasil e na América do Sul vivem praticamente nus. Seu estilo de vestimenta é diferente. E os missionários não somente exemplificaram o uso da camisa e da gravata, como passaram para os índios a necessidade deles usarem aquelas vestimentas como a maneira correta de se trajar numa reunião de culto ao Senhor. E não raro, índios eram vistos usando camisa e gravata como um padrão, uma norma, para que eles fossem verdadeiramente espirituais. Uma norma humana, passageira, uma roupa que foi criada no século 20 e 21 e que logo cairá em desuso, colocada para uma pessoa que se converte a Cristo como um padrão elevado e espiritual que ela precisa seguir. O apóstolo Paulo está dizendo, essas regras são humanas, passageiras e não têm valor. Até hoje nós encontramos igrejas evangélicas aqui em Morungaba mesmo, em que esse padrão é seguido como uma norma. Você vai à igreja, você vai ao culto, você precisa trajar um terno e uma gravata. Entretanto, essas regras ascéticas, todas elas, se concentram em coisas que estão destinadas a perecer pelo uso, coisas temporais. Por isso, essas regras são impotentes no que propõem. Não são eficazes e não nos levam de volta até Deus. O cuidado e a disciplina com o corpo têm o seu valor, mas não tem valor eterno. E certamente não tem valor no sentido de aperfeiçoar a mim e a você na nossa vida com o Senhor. Lá em Marcos 7, o Senhor Jesus Cristo diz assim, versículo 18, falando sobre alimentos proibidos. Vocês não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar. Versículo 19, Jesus acrescenta, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, não é uma regra exterior, um alimento que você deixa de comer, que entra no seu estômago e depois você expele, que vai te santificar. O problema é o que está entrando no seu coração e ali se alojando. Então nós temos essa como segunda razão pela qual você não precisa do ascetismo. As regras do ascetismo são humanas e passageiras. A primeira razão é que nós já morremos e ressuscitamos com Cristo, e Ele é a nossa vida. A terceira e última razão pela qual nós não precisamos do ascetismo, o apóstolo Paulo apresenta no versículo 23. Ele vai dizer para nós que as exigências do ascetismo, elas não eliminam o desejo produzido pela carne. Versículo 23, Paulo diz assim, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas eu destaco o final do versículo quando diz assim, elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Esse é o golpe final que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá no ascetismo. O ascetismo falha em cumprir o que promete.
ele fracassa no teste mais difícil. Subjugar a carne e elevar a nossa vida ao Espírito não é algo que nós obtemos por meio de regras ascetas. Essas regras têm aparência de sabedoria, ele diz aqui, elas têm um aspecto religioso. Elas aparentam humildade. É muito bacana ver uma pessoa, voltando ao exemplo, né, do terno e gravata, é muito bacana ver uma pessoa vestida assim. Você já imagina alguém religioso. Tem essa aparência de humildade, até de severidade com o corpo. A versão antiga da Bíblia diz rigor ascético, é um rigor consigo mesmo. Exige uma devoção, uma abnegação, uma disciplina até física rigorosa. Quando essas coisas são mostradas, são ordens que impressionam as pessoas. Uau! É isso que eu quero, é disso que eu preciso. Essas coisas evocam um sacrifício e uma certa humildade. É um ensino que tem uma reputação, de fato, de intelectualismo, de espiritualidade e que impressiona os devotos. Mas, na verdade, tudo que essas regras fazem é cultuar ainda mais a própria pessoa religiosa e a própria devoção. Elas não prestam para refrear os impulsos da carne. Elas não nos ajudam a controlar as paixões que nos levam ao pecado. Não contribuem para que nós vençamos os desejos da natureza pecaminosa. Só satisfaz a própria carne e não passa de mais uma forma perigosa de autoprojeção, de eu parecer importante. Em geral, é isso que um asceta busca, apresentar uma demonstração pública da sua santidade. E esse, meu irmão, minha irmã, eu diria, é o pior tipo de carnalidade, porque é a carnalidade religiosa. A religião das obras, em que eu me exibo para os outros, nada mais é do que a religião do orgulho, que enaltece um homem, uma mulher, uma pessoa imunda, eleva essa pessoa como alguém espiritual, sendo que ela é suja e pecadora, e minimiza o valor da graça da salvação que há em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 23 que não tem valor algum contra as inclinações da carne, o que ele quer dizer com inclinação da carne? Essa expressão envolve todas as paixões humanas pecaminosas, todos os apetites carnais, por fama, por dinheiro, por poder, por popularidade. E nós podemos pensar que as paixões de natureza sexual são as que mais se destacam negativamente. O apóstolo Paulo está dizendo assim: essas regras não servem para você vencer a paixão sensual e pecaminosa que existe dentro do seu coração. Inventar regras severas, ferir-se com um elástico no seu braço, não vai sufocar as paixões do coração humano. Porque você não é controlado por um eu inconsciente, você é controlado por um coração pecaminoso que precisa da graça de Deus e precisa da presença do Senhor Jesus Cristo. Essas regras ascetas não somente fracassam em derrotar a carne, como fomentam ainda mais e promovem ainda mais esses desejos pecaminosos. Só uma coisa é eficaz contra as paixões pecaminosas: a cruz de Cristo Jesus. A nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É o encontro com a verdade de quem somos, pecadores necessitados de perdão e transformação que o Espírito Santo produz. É isso que concede o poder diariamente para nós dizermos não aos desejos pelas coisas que desagradam o Senhor. Santidade e santificação na vida cristã não tem nada a ver com a adoção de regras morais, punir-se a si mesmo, privar-se de coisas, condicionar-se por meio de disciplinas religiosas. A santidade e a santificação é um fruto da presença de Cristo no coração e na vida dos discípulos. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora, que tenho na carne, diz Paulo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Existem denominações religiosas consideradas seitas que são ascetas e que não tem nada a ver com Jesus Cristo,
Preste atenção nelas, fique longe delas. Por exemplo, essas seitas enfatizam as regras humanas mais do que a graça de Deus. Essas seitas criticam outros sem compaixão, ao invés de buscarem um zelo por si mesmo, por uma vida disciplinada e exemplar. Essas denominações ascetas enfatizam fórmulas especiais, conhecimentos secretos, visões sobrenaturais e não valorizam exclusivamente as Escrituras. Essas religiões falsas exaltam os cumpridores de regras mais do que exaltam a Cristo. Valorizam e validam apenas a própria denominação, dizendo, olha, a nossa igreja é a certa, é a única certa, porque só nós seguimos as regras certas. Essas religiões não valorizam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele comprou com o seu próprio sangue e que está espalhada por toda a terra. E geralmente essas igrejas, essas seitas, exigem regras que não estão na Bíblia. Líderes desses movimentos religiosos, para manter os fiéis sob o seu domínio, geralmente exigem atitudes e comportamentos que vão levar os fiéis a aparentarem uma santidade maior do que o das outras pessoas. E é uma religião e um padrão e um costume e um estilo de vida de aparência de santidade, que mais afasta as pessoas de Deus do que as aproxima do Senhor. Uma outra aplicação que eu quero fazer é com relação a que regras ascetas na prática existem hoje em dia. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas proibirem você de tomar café. Você é crente, você não pode ir à praia. Você não pode tomar um vinho. Olha, não assista TV, TV é do diabo. Não use bermuda, você tem que usar calça comprida. Mulheres sem chance de usar calça e maquiagem, tratem de colocar saia. Não ouça música do mundo. Cuidado com brinquedos satânicos, desenhos de TV que tem uma mensagem subliminar. Olha, tem uma certa lanchonete que você não pode ir, porque aquela lanchonete é consagrada para a divindade tal. E um monte de outras coisas que não têm fundamentação na Bíblia, que apenas atendem caprichos humanos, preciosismos humanos, acréscimos para ser melhor do que Deus. É como Eva dizendo, olha, Deus não somente proibiu não comer, como Ele disse também para não tocar. São regras inventadas e acrescentadas pelo homem que são perigosos. Uma outra aplicação importante é com relação às disciplinas espirituais. Meditação, jejum, oração, são disciplinas válidas. Mas há um mal entendido acerca delas. Muitas pessoas veem essas disciplinas como uma busca por aperfeiçoamento pelo esforço próprio. Então eu já vi pessoas fazendo um jejum de alimento e entendendo que esse jejum vai dar a eles o poder para mudarem espiritualmente. Vi pessoas fazendo vigílias de oração, buscando na prática da vigília a mudança, pagando penitências e até se autoflagelando, que ainda é uma prática dos nossos dias. Eu mesmo já participei de campanhas de 40 dias de leitura bíblica e de escolha de algum tipo de jejum. Muitas pessoas não entendem ao certo como funcionam essas campanhas e acham que, por exemplo, eu vou fazer jejum de determinada prática na minha vida, entendendo que aquilo vai me fazer crescer. Não vai. Não vai. Disciplinas espirituais por si mesmas não nos transformam. Quem nos transforma é o Senhor Jesus Cristo, que na pessoa do Espírito Santo habita dentro de nós e está presente em nosso dia a dia. A ideia central dessa mensagem, e com ela eu quero concluir esse tempo, é essa. Jesus Cristo é superior ao ascetismo, porque apenas Ele oferece vitória sobre os desejos pecaminosos. É a sua união com Cristo, pela fé, crendo nele como seu Salvador e andando diariamente com Cristo como seu amigo e Salvador, é que vai fazer com que você vença os prazeres e os impulsos da sua carne. Pensando nessa lição, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus amado, nós reconhecemos que as regras que criamos, elas são humanas e passageiras e não têm valor para nos libertar do pecado. Nós entendemos que já nascemos de novo pela fé em Cristo. Somos nova criatura no Senhor. E a vida que vivemos
nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E nós então encontramos em Cristo Jesus a nossa salvação e o poder diário para andarmos com o Senhor. Possamos desfrutar, ó Deus, mesmo nesses dias difíceis que temos vivido, enquanto atravessamos essa pandemia e outras adversidades, olhando, Deus, para a esperança eterna, que possamos atravessar esses tempos e esses dias, caminhando com Cristo e desfrutando do melhor daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe tua igreja, fortaleça teu povo, para que sigamos tão somente a Cristo Jesus, e não nossas próprias ideias, filosofias e técnicas falíveis que não nos dão vida abundante, que o Senhor Jesus prometeu. Esteja conosco, Deus, nós clamamos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama,